Nessa época também tinha no Fluminense o Carlos Alberto e o Marcão, né? Tinha o Marcão que tá Marcão. trabalhando no Fluminense. Você ficou alguma relação com o Marcão? Qual é a memória? Não, O a Marcão era um relação líder, né, nessa o época. líder. A gente quando se vê, a gente se abraça. Tem um carinho muito grande pelo Marcão. Mas só assim mesmo, nada de relacionamento, nada fora de campo. O Fábio, o treinador do Fluminense, hoje, foi seu treinador, O treinador. Renato Gaúcho. O que você tem para falar sobre o trabalho do Renato Gaúcho? Daquela época, o que você tem para falar dele como treinador? Já naquela época, né? Porque Sim, isso aí sim. estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Poucos E anos, aí? atrás, né? Você gosta do trabalho do Renato? E lá, quem me deu oportunidade para subir profissional foi o Oswaldo de Oliveira. Foi o irmão dele, né? Mas o Renato foi um treinador que, assim, que ele me deu oportunidade de jogar. O Oswaldo foi em 2002, né? O Oswaldo foi em 2002. 2002, É, era o técnico do Fluminense em 2002, quando o Fluminense foi o semifinalista do Campeonato Sim. Brasileiro, né? Esse gol que a gente Sim. citou sim. do Romário, Romário né? Contra o Corinthians e tal. Diniz também chegou, acho que pelo Oswaldo. O Oswaldo levava o Diniz para tudo que era lugar, né? O Oswaldo ia para outro clube e levava o Diniz junto. Mas aí completa aí sobre o Oswaldo e sobre o Renato. Então o Renato já era treinador já no Brasileiro. Né? O Oswaldo ele ficou só o Rio São Paulo e o Estado e o Carioca. Depois ele foi mandado embora e o Renato chegou. Ah, tá. Aí quando o Renato chegou, né? Eu tava treinando já, normal. E aí ele começou a me levar para os jogos. Me deu a oportunidade né? Na verdade, eu tinha quase a característica dele, um pouco da característica dele. O Renato também era driblador, né? O Renato ia pra cima dos zagueiros, não tinha medo. E aí eu tinha um pouco dessa característica. Ele gostava de atleta assim, né? Pegou muito no meu pé lá. Ele fazia trabalho de finalização, pô, falava pra caramba. E aí, mas assim, aprendi muito com o Renato, cara, muito assim. E foi um cara que me deu a oportunidade de jogar. Né? Em 2003, quando ele voltou, né, ser treinador, e aí ele me colocou pra jogar. O que ele falava pra caramba o quê na finalização? Não, porque às vezes a gente finaliza, né, lá eu finalizava no treinamento, e às vezes a bola ia pra fora, e ele fala, não é assim, não é assado, né? Pô, eu já tava com 21 pra 22 já 20 pra 21, pô. Eu já era profissional, cara. E aí eu até falava assim, eu falei, pô, pro meu procurador, né, eu falei, pô, manda ele parar de falar muito no meu ouvido, cara. Tô treinando e ele toda hora tá falando que tá errado, que isso e aquilo. Aí ele deu uma acalmada. Entendeu? Mas é coisa de treinador, né, cara? O treinador, ele tá te ensinando, ele tá te incentivando. Como é que você é profissional, Ilan? Mas eu era um garoto, né, cara? Eu era um garoto. Ele é muito rigoroso, o Renato? Ilan, o segredo do Renato é que ele ganha um grupo. Ele assim, os trabalhos dele... Eu já vi pessoas, atletas, ex-atletas falando que o Renato, ele não trabalha muito igual os outros treinadores. Mas ele tem um diferente que qualquer lugar que ele vai, ele ganha um grupo, ele ganha os atletas. Até aqueles que não estão jogando, entendeu? Não ficam chateados com ele, pô. Entendeu, Ilan? Não tem raiva dele, até aqueles que não vão pros jogos. Entendeu? Então ele consegue ganhar o grupo. Então por isso que todo clube que ele passa, ele tem ele se torna vencedor, pô. Entendeu? Ele fala a linguagem do boleiro, entendeu, Ilan? Ele fala a linguagem do boleiro. Ele falava pra gente, ó, deixa passar na hora que tem que sair. Ele nunca falou pra não fazer. Mas tinha a hora certa, o momento certo. Isso que ele passava pro grupo. E com certeza ele passa até hoje, pô. Entendeu? Por isso que pô, foi muito bom ele ter vindo pro Fluminense de novo, cara. Ele tem a cara do Fluminense, o Renato. Mas devia ter muita história legal do Renato também no bastidor, né? Uma história engraçada, assim, não tinha nenhuma, não? História engraçada, cara. Renato pegava no pé de vocês na concentração, por exemplo? Não, na concentração não. Porque ele mesmo, quando era jogador, fugiu de concentração, né? Sim. Ele não tomava conta de vocês, não, na concentração? Não, na concentração não. Ele é muito brincalhão, né, o Ilan? Ele, pô, jogava 2 toques lá. Essas é a resenha que ele fala aí, que ele faz, pô, com os atletas. Né, apostava. Aí brincava muito, cara, no treino. A gente ria pra caramba, cara, dele. Tem treinador que parou de jogar, mas sabe aquele treinador que parou de jogar, Ilan? E continua boleiro ainda? Ele quer tirar onda no treino, Ele ele participava do coletivo, É. né? Ele entrava no meio do coletivo. Participava, pô. Então essa lembrança que eu tenho dele. Entendeu? Eu gosto do DVD dele aí também. Falar com a gente, porra, olha o nosso DVD, olha o meu DVD, tem que olhar. Então essa lembrança que eu tenho dele. Você viu o DVD do Renato?
Já viu alguma vez as jogadas que ele fazia? Eu vi só as jogadas que ele fazia, pô. Você lembra dele jogando, Fábio? Não sei se você tem idade pra lembrar do Renato jogando. Não, eu não vi ele jogando, mas eu vi os vídeos dele, pô. Eu vi algum tipo assim, YouTube, essas coisas assim, eu vi alguns lances ali lá no Grêmio lá. Porque eu joguei no Grêmio, né, Ilan? Você foi logo depois do Fluminense e foi pro Grêmio, né? Pro Grêmio. Jogou a Série B lá, fiquei 1 ano lá. E aí é um clube também gigantesco, cara. De história. Eu fico até triste quando eu vejo o Olímpico lá, pô. Abandonado. Hoje eu vi, pô. Eu tava vendo uma imagem. Fiquei triste pra caramba, cara. Eu tenho vontade de chorar, não, porque assim, eu tive uma passagem lá muito boa, cara. A gente foi campeão da Série B lá. E foi até aquele jogo contra o Náutico lá, Batalha dos Aflitos. E assim... Você tava na Batalha dos Aflitos? Eu não tava, não. Eu não tinha sido relacionado, não. Mas você tava naquele time... Mas eu tava naquele grupo cujo lá. treinador era o Mano Menezes. Era o Mano Menezes, é. E aí, o Renato tem muita história lá no Grêmio, né? A gente, inclusive, no Brasileiro de 2003, nós fomos jogar lá, a gente ganhou o jogo de 1-0, foi o gol meu, pô. No Brasileiro. E aí ele não queria comemorar, né? Porque é ovacionado lá. Sim, mas você jogou no Grêmio depois de jogar no Fluminense. Jogou em 2005. Eu fui emprestado pra lá. E você não mas você ganhou pelo Fluminense do Grêmio lá, é isso? Isso, em 2003. Mas por que você não comemorou? Você não tinha jogado no Grêmio ainda? Não, o Renato, tô falando do Renato. Ah, o Renato. O Renato. Eu não queria comemorar. Eu comemorei pra caramba, pô. A gente não tava muito bem naquele ano lá, a gente não tava muito bem no Campeonato Brasileiro. A gente precisava ganhar de qualquer jeito. E se a gente não ganhar aquele jogo, ele ia cair, pô. Né? E a gente fez até uma reunião na concentração lá. Como é que foi essa reunião? Não, a gente se reuniu, pô, depois do café da noite, depois do lanche. E aí cada um falou uma coisa, ele falou também. E realmente, se a gente perdesse aquele jogo, ele ia cair. Eu lembro até hoje, pô. O gol que eu fiz eu comemorei demais, pô, porque pô, tava numa situação, não tava muito boa essa nossa situação. A gente tava, acho que tava de segundo, de baixo, terceiro, acho, de baixo pra cima na tabela. E o Fluminense naquela época foi até o final brigando pra não cair lá. Eu machuquei o joelho, né? E eu não joguei mais a temporada. Do meio do ano pro final. Mas aí o Fluminense foi... Eu me recordo até quando eu voltei, quando a gente fazia, né, as preleções, aí ficava só os atletas, o Romário, pô, dando dura em todo mundo. E falou assim, ó, menos o Fábio, menos o Bala, porque o Bala tá voltando agora de cirurgia. Mas você, está todo mundo bem, cara. Você tem que correr, pô, pra reverter essa situação.